eu ranqueio tanto times quanto jogadores, na minha forma de pensar, por títulos. Por títulos. Tanto é que, pra mim, o maior ídolo da história do Palmeiras é o Everton. O maior ídolo da É. história do Palmeiras é o Everton? É o Everton. Vixe. Pra mim, Mas é. como assim? Quem tem 2 Libertadores? Qual outro jogador? Libertadores é o auge Sim, pro time perfeito. sul-americano. Ah, desse elenco atual tem muitos, né? Que É, ganharam as 2 Libertadores. Gomes, o Veiga, Foi o considerado o Gomes. melhor dela, de uma das edições. Eu não lembro quem foi o melhor. Eu também não Dessa lembro. última foi o Everton. Se eu não me salvo engano, as duas acho que não. Mas... Da primeira, se eu não me engano, foi um jogador do outro time, acho que do Flamengo, Foi se eu não me engano. o Marinho, do Santos. É verdade. É, não foi. 2020. 2020 foi o Marinho do Santos. E essa última foi o Everton, o melhor jogador da Libertadores. Mas então... a última o Palmeiras não ganhou. Não. A Aqui última ganhou. que ganhou. Aqui Ah, ganhou. tá. Ah, tá. Jogador que tem os títulos que colocam ele nessa prateleira, pra Mas mim. você acha que os títulos não tem que ser contextualizados todos, assim? Como assim? Por exemplo, você falou que o Everton é o único que ganhou 2 Libertadores, né? Sei lá, o Ademir da Guia não ganhou Libertadores, mas porque era uma outra época que não se dava tanto valor pra Libertadores, não se disputava tanto a Libertadores. Hoje em dia, a Libertadores virou um torneio anual. Vai metade dos times do brasileiro pra Libertadores, então virou um torneio anual. Você disputa igual o Paulistão, o brasileiro já tá no teu calendário todo ano. Obrigação, né? E aí você tem hoje em dia um Boca mais fraco, um River mais fraco, E o resto nem se o fala. Independente, Estudiantes, Nacional do Uruguai, Peñarol, os times são muito mais fracos, Cerro Porteño, times que eram mais fortes antes, um Olímpia. Antigamente era 2 por país, então era o campeão e o vice, depois foi o campeão e o campeão da Copa do Brasil, então era 2 por países. E aí você tinha os times dos outros países muito mais fortes, então era muito mais difícil você nem disputava a Libertadores, quem dirá ganhar, então eu acho que tudo tem que ser contextualizado. É por isso que eu não consigo analisar friamente, esse ganhou mais, portanto esse é o melhor jogador. Eu acho que você tem que É uma contextualizar forma, tudo. eu respeito a forma sua de enxergar, porque eu acho que Sim. muita gente enxerga, por exemplo, o Sócrates, o maior jogador da história do Corinthians. Uhum. Quantos títulos ele ganhou? Sim. Entendeu? Se E, for ó, comparar por títulos... Tá falando com ele- alguém que esteve dentro da torcida do Corinthians, ó. Aí, Então é. ele tem propriedade no que ele tá falando. Só que aí O você... próprio só- Neto ganha, acho que um brasileiro só, né? mas o Também. Neto, eu acho que ele não tem esse tamanho que ele acha Mas que o ele Corinthians tem, não. não tinha nenhum brasileiro na época, Sim, né? foi Foi o ele quem primeiro, abriu a porteira pra ganhar Ele o... participou de um movimento lá que fez um barulho na época, e ele tava naquele time que foi campeão paulista, né? Porque até 90... Ó o corte, né? Até 90, o Corinthians nasceu em 90. Sim. Porque até 90, o Corinthians era um time de um título paulista. E o maior título da história do Corinthians era Ele só tinha um estadual Paulistão. até lá. contra a Pois é. Ponte Preta, toda a poderosa Ponte Preta, com jogador a menos. Grande ídolo da história do Corinthians, o Zenon, né? Pois Que é. foi expulso. Mas, então o Neto, você acha que não é tão ídolo igual ele pinta que é? Não, acho que não. A nossa diretora aqui é corintiana. Diretor, o Neto é ídolo do Corinthians ou não? Acenda sim ou não? É? É mesmo. Tá falando que é lá, ó. Tá vendo? Falando Então, que é. Se o corintiano falou que é, então quem sou Então eu, como né? é que vai discordar do corintiano, não é verdade? É, cara. apoiado. Ó, mas ó, você falou do Everton. Por conta de 2 Libertadores. Ele é o maior ídolo da história do Palmeiras porque ele ganhou só essas 2 Libertadores ou tem alguns outros elementos que você junta pra torná-lo o maior ídolo da história do Palmeiras? Tem mais um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros. Os títulos. Eu acho que sim, porque a gente tem que falar com números, né? Acho que com números você coloca no papel. Por exemplo, nessa minha linha de raciocínio, a gente tira o Valdívia, que foi um cara que participou de uma Copa do Brasil, e ele não era titular naquela Copa do Brasil, jogou alguns jogos, jogou bem baleado, e aquele Paulistão que é dele, né? O Paulistão não é do 2008. Palmeiras, é do Valdívia, aquele Paulistão, de 2008, De contra a 2008. Ponte, é. Sim. Mas tirando isso, cara, não tem como colocar ele na prateleira do Everton, do Dudu, nem do Zé Rafael tem como colocar. Então desse elenco inteiro fica difícil competir, né? Fica Porque esse difícil elenco tá competir. ganhando muita coisa. Exatamente. Mas você acha que o Everton é melhor do que o Marcos? Ou são duas coisas completamente diferentes na sua visão? Se O pegar- Everton é maior, mas o Marcos era mais goleiro. Ou você acha que o Everton é mais goleiro que o Marcos também? Se for pegar o auge de cada um, tipo assim, o melhor jogo de cada um, É que o auge do Marcos foi curto, né? Isso a gente sempre fala aqui. Ou você acha que não? foi sim. Foi mais em 99, 2000, ele teve mais um lampejo bem mais velho Até depois. 2002, 2003 ali, e depois ele machucava muito, né? Exatamente, machucava muito e tinha um time muito ruim pra ele Tinha um time carregar muito nas ruim, costas. é complicado, tudo isso é difícil. Esse contexto pesa, eu sei, mas se você pega o auge do Marcos e o auge do Everton, ainda fica com o Everton. Você ainda fica com o Everton? Fico muito mais completo, cara. O Everton também pega pênaltis, menos que o Marcos.
Meu Deus, o Everton Bem pega menos. pênalti. Bem menos, O né? Everton arma jogadas, o Everton dá Sim, ele assistências. é mais completo. Tinha que jogar de volante o Ele é Everton. mais então. atleta. Seria melhor do que o menino, com certeza. É que a posição de goleiro é a que mais evoluiu, eu acho, no futebol, né? Mudou muito. Hoje em dia, os goleiros eles são muito mais completos do que qualquer goleiro dos anos 90, 80. E o Marcos é dessa geração, né? Anos 90, então... É. Exatamente. O goleiro hoje em dia ele tem que jogar com o pé, ele não tem escolha. É. Senão fica muito difícil, igual o Cássio. O Cássio carrega, é um dos goleiros tecnicamente, posicionamento, reflexo e elasticidade gigantesco. Só que ele é muito ruim com os pés. Então, se ele saísse do Corinthians, ele talvez não fosse titular em outro time. Por conta da habilidade ou falta de habilidade dele com os pés. Por conta dele não ter essa técnica com os pés.